pela ministração de terça-feira. Nós tínhamos acabado de chegar de Portugal, das nossas férias, e viemos à igreja um pouco atrasados, mas vimos, e a palavra ministrada foi realmente uma bênção para as nossas vidas. E a missionária, pastora Mirtz, a ministração de domingo eu assisti em casa. E uma coisa que eu já disse ao pastor Renato, essa igreja é uma igreja saudável. Por quê? Às vezes não é preciso a gente fazer apelos nos fins das ministrações, porque a própria palavra ela nos confronta. A própria palavra, pastor Josimar, ela nos quebranta o coração. E eu assistindo a ministração de domingo, quando a pastora disse assim: quem quer crescer mais espiritualmente, quem quer crescer mais conhecendo mais a palavra, estou falando com as minhas palavras, quem quer ter mais maturidade espiritual, se eu estivesse no culto de domingo, eu poderia estar sentado em qualquer uma dessas cadeiras, eu viria cá à frente. Independente de cargo eclesiástico, posição ou função que a gente exerça, se o Espírito Santo de Deus, ele quebranta o nosso coração, Daniela, não há motivo para ter vergonha. Nada aqui é para ridicularizar ninguém, é a palavra de Deus. Que os nossos corações sejam quebrantados nessa noite, em nome de Jesus. Abramos então as nossas Bíblias em Efésios 5:8, por favor. Só Tu és santo, Deus. Aleluia. Digno de honra, glória, louvor e majestade. Então diz assim: porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós sabemos que Deus é luz, e onde há luz não há. Aleluia. Mateus 5, a partir do verso 14. Eu não sei se há muito mais coisa para dizer depois da Fabíola terça-feira e a seguir hoje a ministração do presbítero Alessandro. Será que há ainda mais alguma coisa? Eu também creio que sim, Luciane. Eu também creio que sim. Aleluia. Então diz assim, Mateus 5, a partir do verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama. E se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Repita comigo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire ou da cama, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Todos que estão na casa. Normalmente a gente pega nesse texto e vai falar da luz do Senhor, que nós devemos resplandecer a luz do Senhor. Mas eu vejo aqui que essa luz, ela tem que primeiramente iluminar todos que estão na casa. Aqui existe uma família dentro da casa. O verso seguinte diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai
que está nos céus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus de poder e misericórdia, mais uma vez, Senhor Deus, diante da Tua presença, nós Te glorificamos, bendizemos o Teu santo nome. Não queremos de maneira nenhuma, Senhor, sair da mesma maneira que entramos. Assim como a Tua serva falou agora no louvor, ministrou agora, tem algo novo. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, fazer algo novo nas nossas vidas. Eu creio, Deus, através da Tua palavra e através do Teu Santo Espírito. Fica conosco. Tu és bem-vindo aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Que a Tua graça não cesse neste lugar. E que haja conexão entre os céus e a terra neste lugar, no nome de Jesus. Amém, amém. Normalmente, a luz numa lamparina era colocada no velador para iluminar um ambiente, que é o nosso lar. Vamos falar muito a respeito de ambiente. Para iluminar um ambiente. Mas aqui o texto diz, como disse a todos, para todos os que estão na casa. Essa luz que a gente às vezes quer resplandecer aos outros, isso até já foi falado aqui noutra altura. Às vezes nós enxergamos Jesus na vida de outras pessoas, mas algumas, e noutras não. Eu vejo aqui essa igreja cheia. São pirilampos, como dizem em Portugal, vagalumes. Nós todos temos uma luz que brilha. O próprio Paulo vai dizer que nós deveríamos ser astros, estrelas, brilhar. Você tem algo que brilha dentro de você. Só que por vezes a gente não faz uso disso. Número 6, verso 22 e 26, por favor. Números 6, verso 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão a seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Existe uma paz que excede todo entendimento, que está em Cristo Jesus. Quando Jesus, ele chegava numa determinada cidade ou para falar à multidão, ele dizia: Shalom Aleichem. Não é uma paz qualquer. Não é graça e paz, paz do Senhor, paz de Cristo, ou simplesmente paz. Ele dizia: Shalom Aleichem. A minha paz esteja convosco. A minha paz seja contigo, seja convosco. Por vezes nós não temos a atenção àquilo que nós carregamos. Nós temos uma paz interior. O inimigo é que tenta nos tirar ela. Nós temos uma luz para resplandecer diante de outras pessoas, para poder influenciá-las. Mas por vezes essa luz está apagada, porque nós a permitimos. Você sabe a autoridade que você tem no nome de Jesus? Ela já ministrou aqui. Eu falei, não vai precisar nem pregar, ela já falou ali tudo. Nós temos uma autoridade, só que nós temos que ter também a ousadia para saber que nesta autoridade, que é no nome de Jesus, nós iremos fazer proezas e maravilhas em nome dele. Por favor, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O próprio Senhor Jesus diz que Ele é o príncipe deste mundo, que nada tem nele e que já está julgado, ou seja, tem uma sentença decretada para Ele.
João 16, 7, por favor. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Seguinte, até o 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Nós já sabemos que ele está julgado. Está decretado a falência dele. Mas enquanto ele é o príncipe deste mundo, ele age em territórios, em lugares, em pessoas, para nos tirar da presença de Deus. O mais importante é a presença de Deus. E nós sabemos que nesta presença, o inimigo tenta armar ciladas para que de alguma forma nós venhamos a desfalecer. Existem cerca de 7 áreas que atuam no mundo espiritual. Eu posso colocar aqui como a cultura, né? Artes e entretenimento. Filmes, séries, programas de TV, peças de teatro, shows, espetáculos, feiras e festas populares e o próprio carnaval. A gente sabe que muitas pessoas se perdem aí. Está dentro da nossa casa. A maioria das vezes isso chega dentro da nossa casa através da nossa TV. As redes sociais, acesso desacerbado da internet, que por vezes nós caímos na malha fina desse tipo de conteúdo. A desinformação em alguns canais de jornalismo com viés partidário também. Eu não vou colocar aqui se é de esquerda, se é de direita, mas a gente sabe que aquilo, quando tem um viés partidário, e eu vou entrar um pouco mais à frente a respeito disso, principalmente nas nossas escolas. 1 Tessalonicenses 5:22. Por favor. Afastai-vos ou abstende-vos de toda aparência do mal. Se você sabe que é algo que não agrada a Deus, foge dela. É por isso que eu disse, por vezes nós caímos numa malha fina. Nós caímos numa malha fina, mas temos que reconhecer que falhamos, que erramos e que há perdão. Mas nós devemos nos policiar, pastora Mendes, nós devemos nos policiar. Porque, como eu disse, nós carregamos algo que o inimigo odeia. Nós temos luz e ele é trevas. Nós temos a presença de Deus e ele já não tem mais. Ele já não tem mais. Governos e política. Um governo só executa suas funções mediante a política de seus representantes de Estado. Uma nação ou um povo pode ser próspero quando os mecanismos de um sistema deixarem de ser corruptos, para que haja transparência. Mas por que você está falando de política e de governo? Nós devemos também ensinar os nossos filhos, para que um dia eles venham a fazer a sua representação diante de um voto, diante da urna, para saber escolher bem. É importante. Uma nação pode sofrer, pode continuar na miséria, porque não foram escolhidos bem os seus representantes. Isso tem que ser ensinado dentro do lar. Porque não adianta nós, já adultos, nos queixarmos. Os nossos filhos, pensou que aqui já começa a votar com uns 16 anos? Não penso? É 16? Com 16 anos já começa a votar. E a maioria dos jovens, sempre por questões que já se ensina na escola, isso já é passado para eles, e se desviam para uma outra via, e acabam escolhendo mal.
os nossos representantes. Como não tem experiência, nós temos que ensinar os nossos filhos também nesta área. A má distribuição de renda faz com que os mais carenciados permaneçam no mesmo nível de pobreza e miséria, enquanto outra classe consegue subsídios, empréstimos e apoios financeiros, mas de forma ilícita, para o seu bem comum, através de ONGs, associações, entidades filantrópicas, que dizem, por vezes, que são filantrópicas sem fins lucrativos. Mas eles conseguem, de alguma forma, ir buscar uma arrecadação de milhões. Vai para o bolso. E por isso muitas associações, muitas entidades, muitas ONGs não repassam o valor que era devido para esses carenciados. Então não conseguem sair do nível de pobreza e miséria. Provérbios 11, 14, por favor. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. E o 15, 22, por favor. 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. E nós estamos ensinando aos nossos filhos com quem devem andar? Eu sei que por vezes há coisas que a gente não consegue ver, principalmente na altura que estão na escola. Estão a fugir dos nossos olhos, do nosso campo de visão. Por isso que a oração, a intercessão e vigiar dentro de casa também. O presbítero Alessandro disse muito bem hoje. Temos que insistir com os nossos filhos para orar conosco, para ler a Bíblia. A prática, não basta só ver o pai ou a mãe orando. Hoje em dia, está difícil. Não basta. A gente tem que chamar. Vem orar comigo. Eu sei que muitas pessoas normalmente fazem isso quando tem as criancinhas de 2, 3 aninhos. Está com febre, está com dor de cabeça, dor na barriga. E chama lá o bebê de 3 aninhos. Vem cá, filhinha, ou vem cá, filho. Vem orar pelo papai, vem orar pela mamãe. É lindo. Realmente é lindo. Eu já fui curado assim. De chamar minha filha, bem pequena, olha pelo papai. Tinha 2 aninhos, sabia nem falar. Mas pousava a mãozinha na cabeça e orava. É uma questão também de fé. Mas eles vão crescendo. Vão ganhando mais maturidade. As coisas do mundo vão sendo apresentadas cada vez mais para eles. E é como eu disse, a gente perde o campo de visão. A gente não consegue acompanhar. Por isso, mais uma vez, o que antes era bonito aos 2, 3 anos, a gente agora tem que resgatar. Falei, vamos orar junto. Olha, faz uma campanha de oração. Meia hora, 1 hora por fulano, Bertrano. A gente tem que insistir, infelizmente. Nos dias de hoje a gente tem que insistir com os nossos filhos. Porque chegará o tempo, Daniel, que eles vão tomar a sua própria escolha. Vai ser a escolha deles. E cabe a nós, os pais, só pensar assim: nós instruímos os nossos filhos. Nós fizemos a nossa parte, nós instruímos. Mas as escolhas são deles depois. Cada vez mais a ideologia de gênero tem adentrado as cadeias escolares desde o infantário, ensino médio e universidades. A gente sabe disso. E eu queria colocar uma coisa muito importante aqui. Vários escândalos têm acontecido de pessoas que têm mudado de sexo. Porque a ciência, né? A medicina tem avançado. De forma assustadora, né? Os avanços tecnológicos têm crescido de forma assustadora, principalmente na área da robótica, enquanto a medicina proporciona mudança de sexo cada vez mais parecida com o estereótipo da escolha de seus pacientes. Nós vemos aí um caso agora de um cantor famoso,
recentemente fez uma mudança de sexo. Para nossa tristeza, claro, porque era nosso irmão. Muitos ainda cantam as canções que ele cantava. Mas ele afrontou a Deus. Ele afrontou a Deus. Porque ele afrontou a criação. Ele foi criado o homem. E na mudança de sexo, ele afrontou a Deus. Porque ele afrontou a sua própria criação. Do contrário, mesma coisa. E eu quero dizer aqui uma coisa. Por vezes nós também falhamos nessa parte. Porque enquanto o meu filho, hoje tem 20 anos, quando tinha 12, eu perguntava a ele: filho, tem alguma gatinha lá na escola? O pai falar para o filho é assim: se não é com vocês, não pode ser só eu. Já vi o Ricardo ali fazendo assim, né, Ricardo? O pai para o filho: e aí, pai, filho, tem uma menina lá bonita, você gosta mais? Eu queria saber qual a preferência do meu filho. É loira? É baixinha? É mais alta? É morena? Do cabelo cacheado? Mas não era para saber. Era para saber a intenção do coração dele. O meu receio, e falo abertamente para a igreja, o meu receio, servo de Deus e tudo, mas eu tinha receio de que um dia o meu filho pudesse desviar. Tá? Vocês estão percebendo muito bem? Pronto. Eu tinha medo. Por isso que eu questionava ele. Mas e com a minha filha? Com o filho de 12 anos é assim. E com a filha, que tem 13 agora? Você acha que eu pergunto para ela: tem algum gatinho lá? Você acha? Tem alguns aqui que tá com cara fechada já. Não pergunta não, né? De jeito nenhum. É aí que eu quero falar. É aí que eu quero falar com vocês. Meus irmãos, às vezes a gente falha nisso. Sabe por quê? Porque a gente também tem que saber a intenção do coração das nossas gatinhas, das nossas filhas, das nossas princesas. Não cai nessa conversa de: minha filha só vai casar quando tiver 25 anos. Meu Deus. A minha esposa casou com 19. Aí eu quero que a minha filha vai casar com 25? Só porque ela é a princesinha do papai? Cuidado, irmãos. Cuidado. Só depois que fizer a faculdade, depois disso. Com a gente não foi assim. Mas a gente quer tratar como sempre a princesinha do papai. E eu falo para vocês abertamente: se a minha filha disser: pai, estou gostando de um rapaz, glória a Deus. Sabe por quê? Porque isso faz parte da criação. Homem com homem não gera mulher. Homem com homem não gera filhos. Mulher com mulher também não gera filhos. A parte da criação é: homem e mulher tornam-se apenas um. Por isso que o índice, e agora isso veio agora, por isso que o índice de natalidade na Europa tem caído. E olha que eu estou na Europa há 24 anos. Eu vim para cá em 2001, para Portugal, no caso Europa. Eu vim para cá em 2001. Já o índice de natalidade já era baixo em Portugal. Se não fosse nós imigrantes começar aqui a chegar e povoar essa terra na Europa, porque realmente o índice de natalidade, por isso que eles querem cada vez mais uma vez adentrando na parte da política e economia, por isso que eles querem cada vez mais que os jovens comprem suas casas. Existem planos de até 35 anos, benefícios disso. Por quê? Para prender os jovens a pagar os seus apartamentos. Dão subsídios para continuarem trabalhando, descontando para a segurança social, para pagar as pensões dos mais velhos, que já aposentaram. Porque a Europa está sendo povoada por nós, mas a maioria da população é velha, é idosa. Nada contra os nossos idosos aqui, mas é só para fazer compreender. Porque para receber a pensão, Edivânio, para receber as pensões, tem que ter alguém que desconte. Quem são?
Estão a compreender a importância de saber realmente se os seus filhos estão na direção correta? Se eles desejam realmente, o desejo deles é uma menina, uma mulher, casar, ter filhos. Da menina a mesma coisa. Se a minha princesa falar que encontrou o príncipe dela, pronto, eu deixei de ser príncipe. Porque o príncipe das nossas filhas são os pais. São os pais. No dia que ela falar, pai, eu vou dar um glória a Deus, mas vou deixar de ser príncipe dela. Vou passar só a ser o pai, mas vou ficar feliz. Vou ficar feliz, porque ela está no rumo certo. Ela tem que gostar de rapazes, não de meninas. Independente da idade que vier à cabeça dela. Claro, vou orientando de forma que seja um pouco mais tarde, mas vai saber. Até porque os casamentos bíblicos eram feitos muito mais cedo. 15, 16, 17, 19 anos, os casamentos já eram feitos. Noutra altura. Portanto, relacionamentos, eu já disse isso aqui, relacionamentos são mais importantes que realizações. Quando existe um bom relacionamento, num lar, a família é restaurada, porque existe um equilíbrio, coesão familiar. A coesão familiar é mutuamente, uns vão ajudando os outros dentro de casa. Se eu falhar com a minha filha, eu sou capaz de ajoelhar e pedir perdão a ela, para mim estar na mesma altura que ela. A gente falha com os pais, como pais. Mães, a gente falha como mães. E às vezes eu digo para minha esposa, você não deveria ter dito aquilo ou daquela maneira. Você falhou. Da mesma forma ela fala comigo. A maneira como você falou ou tratou a Gabriele ou o Christian não foi legal. Aí eu vou lá, já em pranto, e ela me disse, vou lá pro quarto do meu filho, sei que eu falhei contigo. Aí nós vamos chorar, um abraça o outro, tá feito. Coesão familiar. Existe equilíbrio. Não é por fato de sermos pais que não devemos pedir perdão aos nossos filhos, porque nós falhamos por vezes como pais. E às vezes vem a autoridade eclesiástica que a gente ainda exerce, não pode aflorar mais que um perdão não, gente. Não pode. O perdão ele existe, tem que haver. Para que o ambiente permaneça na candeia, com a luz. Estamos todos dentro do mesmo ambiente, a luz está lá. A manifestação das forças malignas. Temos aqui no caso a mensagem de Jesus quando ele atravessa as águas e se depara na cidade de Gadara com o endemoniado. Os evangelhos sinóticos, eles vão dizer que em Mateus eram 2 homens endemoniados. Em Marcos diz que é apenas um. E Lucas também diz que é apenas um. A Bíblia falha em algum momento? De maneira nenhuma. Então por que em Mateus diz que são 2? Mateus, Levi, andava com Jesus. Marcos, João Marcos, andava com Barnabé, Paulo e Pedro. Lucas andava com Paulo. Então Lucas e João Marcos, eles relataram aquilo que eles ouviram. Mateus relatou aquilo que ele viu, ou que ele presenciou, ou que ele fez parte. A Bíblia não falha. Ela não falha. Mateus então diz que quando adentrou, logo quando pisou naquele território, havia então 2 homens, que seja 2 ou que seja 1, vindos do sepulcro. Nem cadeias e grilhões podiam os segurar.
porque ele os próprios as partia. Em outro, vai dizer que ele vivia nu. É aqui que eu pego nos evangelhos sinóticos. O que Lucas diz, Marcos e Mateus não diz. Está esmiuçado aqui algo. Lucas diz que ele vivia nu e que se prostrou e deu testemunho. Já Marcos morava nos sepulcros, que ele partia cadeias e grilhões e ninguém o podia amansar. Também é uma particularidade que só Marcos colocou. A autoridade que há no nome de Jesus. Ele afrontou. E ainda disse assim: o que eu tenho contigo, Jesus? Não nos atormente. Se possível, manda-nos para aquela manada de porcos. Eram cerca de 2.000 porcos. Então, foram para os porcos e os porcos se definharam no desfiladeiro e caíram nas águas. A multidão da cidade de Gadara não gostou nada, porque eram tratadores de porcos. Por isso que eles não queriam mais nem ver Jesus. O que mais vale são a manada de porcos, porque a manada de porcos para os tratadores poderia ser restituída, mas uma vida, aquele homem sofria. Muitos não podiam sequer passar perto, naquele caminho onde ele estava, porque ele gritava, ele clamava, nem correntes e cadeias o seguravam, mas ele foi liberto. E por vezes é mesmo isso, nós não sabemos a autoridade que temos no nome de Jesus. Só realmente quem já sentiu um pouco do poder que há no nome de Jesus pode levar em consideração que quando aparece uma pessoa endemoniada, você tem que agir com autoridade. Não tenha medo, tenha temor a Deus, mas medo do que vai acontecer não. Está em jejum? Está em oração? Está com a vida em Cristo? Expulsa. Havia então, noutrora, uma pessoa, numa rua havia uma igreja, 2, 3, eu estava na segunda, ministrando. Uma senhora passou a rua, foi numa igreja, não adentrou. Passou na porta da nossa igreja, eu a vi, olhou, não entrou. Foi na outra da esquina e depois adentrou. A ministração acabou, uma missionária chamou, disse assim: está ali uma senhora, ela está pedindo oração. Ela veio acompanhada de, não me lembro se era filha ou sobrinha dela, no bairro São Paulo. E ela disse: ela está endemoniada e é legião. Jonatas, você pensa que eu arrepiei? Não. A gente tem que saber o que a gente carrega. É o que eu comecei a dizer. Você tem autoridade que é no nome de Jesus. Você tem luz para agir no meio das trevas. De maneira nenhuma. Eu falei: vamos orar. Impus as mãos, comecei a orar. Aquilo retorcia de tudo que era maneira, e realmente era legião. E a igreja assim. E quando eu olhei, falei: igreja, por favor, isso não é espetáculo, isso aqui é luta espiritual. Luciane, nós estamos em guerra, por favor, impõe suas mãos também daí e orem. A mulher foi liberta, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a sobrinha dela disse assim: eu vim, não me lembro se era sobrinha ou filha, mas pronto, vou colocar como sobrinha. Eu trouxe a minha tia, nós vimos pela rua, passamos numa igreja, ela não quis entrar. Passamos nessa, ela viu e não adentrou. Fomos na outra da esquina, mas ela quis entrar aqui. Afronta de Satanás, por vezes para nos envergonhar. Onde que, se alguém me chamar para fazer aquilo que Deus me chamou,
para aquilo que Ele nos comissionou, eu não vou fazer. Seríamos menos evangelistas do que hoje, se nós fôssemos chamados para fazer aquilo que o Senhor nos chamou e não fazermos. Devemos nos policiar a todo instante contra as astutas ciladas do inimigo, pois ele age de forma sutil e organizada. Efésios 6:12, por favor. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra espiritual é essa. A guerra espiritual é existente em nosso meio. Anjos e demônios estão constantemente em luta, mas Deus nos deu armas espirituais para irmos ao combate, e nós ficamos estagnados. Não adianta só nós passarmos para a nossa família, nós temos que ter autoridade. Tudo começa dentro de casa, ensinando os nossos filhos, aos nossos cônjuges, trocando experiências, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Para que ter conhecimento e sabedoria se com tão pouco que já adquirimos não exercemos? Essa aqui, gostou, né, Daniela? É porque ela bate aqui, ó. Tá. Ela vem logo. Se com tão pouco, pastor Toninho, a gente faz o quê? Aí a gente quer, Senhor, dá-me mais sabedoria do alto, que é de graça, mais conhecimento. Se com tão pouco a gente não age. A ação espiritual em nossas vidas. Escute, você que é amadurecido na fé e aperfeiçoado na graça multiforme de Jesus, já deveria ter compreendido que a plenitude de Deus, o Altíssimo, está na autoridade que há no nome dele. Colossenses 2:9, por favor. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu estou colocando aqui alguns pontos para vocês verem que há autoridade no nome de Jesus. E você carrega isso. Você tem autoridade. Você tem a luz. Só precisamos exercê-la. A paz que excede todo entendimento também está nele. Nós precisamos, por vezes, estar realmente com essa paz. A paz de espírito. Coloca também o verso 15. Colossenses 2, isso. 2:10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E o 15, por favor. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Onde? Na cruz. Por isso que a gente não deve largar a nossa cruz. Você pegou ela? Autoridade, luz para resplandecer ao meio das trevas, paz de espírito em Cristo. A plenitude que há nele está também em ti. As coisas de Deus fluem pela fé e não pelos nossos defeitos. Ele deixa de agir na incredulidade, mas devemos compreender que a sua vontade é soberana em qualquer situação. O avanço da pregação do Evangelho pode ser conotado como o relógio de Deus. Escute bem. Quando o diabo perde, existe um impacto espiritual tão grande e forte, porque o reino vence mais uma vez. Lucas 15:7. Por favor.
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como da mesma forma a apostasia da fé cristã revela que estamos próximos do fim dos tempos, a taça da ira divina se enchendo e muitos deixando a sua cruz para seguir seus próprios domínios. É triste, mas é uma verdade. Quantos têm se apostatado da fé? E nós inseridos dentro da mesma casa, onde a candeia lá está, para iluminar o ambiente. 2 Tessalonicenses 2:3. Hoje tem mais riqueza. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Judas, verso 3 e 4, por favor. Só tu és santo, Deus. Aleluia. Judas 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada a mim e a você. Nós temos armas, mas temos que usar as armas. Não adianta você ir para o combate sem arma. E não adianta ter armas e não saber usá-las, ou não saber exercê-las. No momento que for preciso, você sabe que tem armas, mas não utiliza. Ou muitos vão para o combate e esquecem as armas, porque não sabe utilizá-las. Não tem receio, use isso. Segunda Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, 2 e 5. Por favor. E já estou acabando. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Verso seguinte. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E eu vou falar algo que me entristece também o coração, e a gente tem que saber a casa que nós estamos. Eu louvo a Deus por estar nessa casa. Eu tenho alimento, eu aqui tenho pasto, e dos bons. Porque, amados, há muitos impostores nos altares, para minha tristeza. Alguns lobos estão retornando aos púlpitos, para minha tristeza. Vigiai. Alguns só têm aparência. Por isso que eu falo, eu louvo a Deus por estar servindo nessa casa. Por aqui ter estrutura. Por aqui ter pessoas que ministram verdadeiramente a palavra de Deus. Eu amo estar ali sentado sendo ministrado. Eu amo. Eu já chamo também de momento a equipe de louvor. Pode vir já, por favor. Eu vou te dizer uma coisa essa noite. Se a palavra de Deus ainda te inspira a prosseguir, você não será confundido, nem a tua família. Se você agir em erro, o Santo Espírito te convencerá da justiça, do pecado e do juízo, e te fará lembrar de tudo quanto o Mestre te disse. João 14, 26, por favor, e 27.
Mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Verso seguinte: deixo-vos a paz. Shalom Alechem, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá, mas se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sei que há aqui ministros de adoração, pregadores da palavra, embaixadores e cooperadores do Evangelho, ouvintes e praticantes na obra do Senhor. Eu estou falando com vocês. Isso fala a mim primeiro, mas é toda a igreja, vocês estão aqui. Todos nós comissionados em autoridade a desfazer as ações malignas do inimigo de nossas almas, para que o nosso lar fique guardado, para que o nosso lar fique guardado, que a candeia não se apague, mas que ela primeiro venha iluminar a nós os próprios. Desfazer as ações do inimigo das nossas almas. Se estiver pautado na palavra de Deus e centrado no foco e alvo que é Cristo, você se tornará resiliente. Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas. Só Tu és santo, Deus. Você não será enganado. Só você conseguirá superar seus problemas e adversidades da vida cotidiana, sendo resiliente, com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais sabedoria. E te dê paz. Assim seja, Senhor. Chegou o momento de sermos as respostas das nossas orações. Seja rápido em executar a vontade de Deus, seja ela qual for. E a bênção se derrame até mil. A família e os filhos, é de geração em geração. Aquilo que foi prometido para você, a tua família é a tua geração, é a tua posteridade, é a tua posteridade. Para permanecer nas bênçãos de Deus
permanecer na vontade de Deus. Por detrás, por diante. É profético sobre a sua vida. A família é nosso maior patrimônio. Diga, a família é nosso maior patrimônio. O céu se instala no seu lar, na sua casa, a partir do momento em que você criar o ambiente para se estar. A candeia não pode se acender. A candeia não pode se apagar, na verdade. Eu só queria pedir para colocar aquela imagem, Carlos, por favor. Carlos, aquela imagem, Carlos, por favor. Deus está sempre em primeiro lugar. A sua família está em segundo. Por favor, irmãos, compreendam bem. A família está em segundo lugar. Por vezes nós estamos nos sobrecarregando de algumas coisas e temos que rever os nossos conceitos. Não se sobrecarregue. Faça a vontade de Deus de maneira sábia. Ele está em primeiro lugar, primeira opção em tudo. Só coloca aí agora Salmo 51:10, por favor. Olha só. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Digam comigo, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Verso seguinte: não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Santo Espírito. O teu Santo Espírito. Aleluia! É contigo de noite, tua saída. Meu riso, meu choro, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Que a luz do Senhor resplandeça na sua vida, em nome de Jesus. Só tu és santo, Deus. Aleluia.